Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com vento forte, ou vento tempestuoso, como chamam, e o que significa, o que o nosso subconsciente quer nos comunicar com relação a sonhar com um vento forte. Então, no sonho tem que ficar evidenciado de forma clara que o vento estava bem forte. Forte a ponto, por exemplo, de virar um carro, um caminhão, de derrubar as paredes de uma casa ou um muro. Então, quando nós acordamos, tá, nós lembramos que na história, na narrativa do nosso sonho, um dos principais ou o principal elemento do sonho era o vento forte. E qual que é a mensagem que o nosso subconsciente quer nos passar com relação a sonhar com o vento forte ou o vento tempestuoso? A mensagem é de mudanças em nossas vidas, de mudanças que podem ser na esfera física ou na esfera mental espiritual. Por que o nosso subconsciente faz esse tipo de associação de sonhar com vento forte e mudanças? É em razão já de um velho entendimento que nossos ancestrais até tinham e que de alguma forma nos chegou até o presente, seja passando de geração em geração por genética ou por histórias, tá? É que ventos trazem mudanças. Então, por exemplo, começa a ventar muito forte, eles tinham entendimento que era para chuva. Ainda hoje, até os mais velhos sabem, por exemplo, quando venta noroeste, eles falam, o tempo vai mudar para chuva, vai mudar para calor. Então, como não existiam as previsões através de aplicativos, através de aparelhos, eles conheciam pelos sinais da natureza. E eles sabiam que mudanças de tempo ocasionavam, tá? Era ocasionado quando precedia um vento forte. Eles começavam a ventar forte e às vezes eles viam a folha, por exemplo, virar de certa forma. Eles sabiam, eles tinham pleno entendimento se aquilo era uma onda de calor que estava vindo ou uma onda de frio. Então, em razão do entendimento dos nossos ancestrais, de povos antigos, tá? Com relação que ventos ocasionavam mudanças, mudanças, por exemplo, climáticas, e que nós temos esse entendimento hoje, tá? Que quando nós sonhamos com vento, o nosso subconsciente quer nos falar que alguma coisa está acontecendo e algumas mudanças estão ocorrendo em nossas vidas. Como eu disse para vocês, essas mudanças podem ser na esfera física ou na esfera mental espiritual, tá? Então, vamos entender um pouquinho isso. Mudanças, tá? Na esfera física. Que tipo de mudança pode ser na esfera física? Na esfera física pode ser mudanças relacionadas à localização. Por exemplo, mudar de cidade, por exemplo, mudar de estado, por exemplo, mudar de bairro, tá? Mudanças, por exemplo, no estado financeiro. Um período de dificuldade financeira ou mesmo de bonança, tá? E mudanças, por exemplo, no trabalho. Adaptação a uma nova rotina de trabalho, adaptação a um novo local de trabalho, adaptação a novas pessoas no trabalho. Então, são exemplos de mudanças na esfera física. E mudanças na esfera mental ou espiritual. Aqui nós temos de exemplo pensamentos, mudar a forma de pensar. Nós temos sentimentos, trocar sentimentos antigos por novos sentimentos, por exemplo. E hábitos, deixar hábitos nocivos e colocarmos em prática hábitos que fazem bem à nossa saúde física ou emocional. Então nós temos esses dois tipos de mudança em duas esferas, na física e na mental espiritual. O que nós precisamos entender é o seguinte, que essas mudanças, tá, elas fazem parte das nossas vidas. As mudanças, elas vêm, às vezes vem um pouco de dificuldade, às vezes ela vem, nos traz um pouco de liberdade, mas as mudanças ocorrem. E muitas pessoas têm medo de mudanças. Muitas pessoas, ao ouvirem, por exemplo, uma interpretação de sonho, em que é sobre mudanças na vida, elas ficam meio cautelosas, elas ficam com medo. Mas não podemos, nós temos que saber que essas mudanças, elas servem para a nossa evolução, elas servem para o nosso bem. E não tem como nós corrermos, fugirmos das mudanças que ocorrem, tá? Elas acontecem de forma natural,
tá? Nós temos que enfrentar essas mudanças em alguns momentos em nossas vidas. Deixa eu apagar aqui, que eu quero só citar mais uma coisa. As mudanças, elas são consequências do desenvolvimento natural do ser humano, tá? Elas podem ser na esfera social, elas podem ser na esfera moral e elas podem ser na esfera espiritual. Então, de tempos em tempos, tá? A sociedade, o homem, ele muda. Nessas três esferas, seja social, sobre a convivência em grupo, tá? Sociedade, na moralidade, leis, dogmas, paradigmas, e na esfera espiritual, um entendimento maior da natureza, do que tudo que nos rodeia, seja na esfera física da matéria ou na esfera do espírito. Hoje, se nós analisarmos o passado, nós entendemos que o entendimento que nós temos de espiritualidade hoje, de corpo e espírito, é muito maior do que os nossos ancestrais tinham, é muito mais aperfeiçoado. Então, por isso que mudanças ocorrem, tá? E elas abrangem esses três setores da vida do homem: moral, social e espiritual, tá? Nós não podemos ter medo de enfrentar essas mudanças, tá? Algumas pessoas relutam contra essas mudanças, fogem e acabam caindo numa zona de conforto onde isso vai gerar ansiedade, vai ser ruim para ela, porque essas mudanças elas podem ser difíceis no começo, mas depois, quando nós começamos a adentrar nelas, quando nós começamos a aceitar essas mudanças em nossas vidas, nós percebemos que aquilo veio para o nosso bem. Nós só precisamos enfrentá-las, tá? Então, a vida ela está mudando sempre e isso é para o nosso aperfeiçoamento, tá? Então, paradigmas mudam, o modo de pensar muda, hábitos eles mudam e nós temos que encarar isso para o nosso bem, tá? Nós não devemos encarar obstáculos em nossas vidas, tá? Essas mudanças como obstáculos em nossa vida, elas são oportunidades. Então, quando sonhamos com um vento forte, quando sonhamos com um vento tempestuoso, como dizem, é que o nosso subconsciente está nos preparando para que mudanças irão acontecer. O que nós precisamos colocar em mente é que não podemos ter medo, não podemos ficar receosos com essas mudanças. Nós temos que entender que será para o nosso bem. Elas sejam vindo com algumas dificuldades no início ou não, tá? Mas se vierem com dificuldades de início, nós temos que enfrentá-las. Nós temos que colocar a cabeça no lugar, tá? Nem que seja passo por passo, pé por pé, nós devemos enfrentar essas mudanças, como nós falamos no começo do vídeo, seja na esfera física ou seja na esfera mental espiritual. O nosso subconsciente está nos preparando para algo que está acontecendo ou ele pressente através da espiritualidade que irá acontecer ainda em nossas vidas. Então, nós devemos ficar preparados e tanto é que o subconsciente faz você sonhar com esse vento, porque mesmo que você não tenha ninguém para interpretar, mesmo que você não tenha ninguém para te orientar nesse sentido sobre o que é sonhar, por exemplo, com um vento forte, mas o seu subconsciente já está te preparando para que essas mudanças irão chegar e que você deve enfrentá-las. Pouco a pouco, mas deve enfrentá-las, ok? Qualquer dúvida com relação a esse tipo de sonho com vento forte, deixa nos comentários a sua dúvida. Se você sonhou com vento forte, não está conseguindo interpretar, se você quiser relatar o seu sonho nos comentários com relação a sonhar com vento forte e deixar a sua dúvida, eu estarei lendo e respondendo a cada um de vocês, ok? Tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um. Até o próximo vídeo. Tchau!